amantes! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui mais uma vez pra trazer mais uma resenha de livro, só que hoje a resenha é especial, tá? Se você gosta daquelas histórias que te emocionam, que te tocam, que te faz alavancar, sabe? Refletir na sua vida e falar, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu não tô fazendo nada. Hora de dar um up. É esse livro, tá? Então se você quer continuar assistindo, fique ligadinho aí. Galera, hoje eu trouxe uma resenha muito bacana e o nome do livro é O Homem do Céu. Ele é uma biografia do Irmão em Um e é escrito por Paul. Eu não vou falar sobre o nome dele porque eu não sei pronunciar. Mas ele é escrito por Paul e a editora é a editora Betânia. Gente, esse livro eu li quando eu era mais adolescente também. E foi um livro que me tocou. Eu lembro que depois de uns anos eu queria muito ler ele novamente. Só que ele era emprestado e eu acabei devolvendo pro rapaz e eu nunca mais achei em nenhum lugar pra comprar esse livro. Em nenhum lugar. A única loja que eu achei foi a loja O Viajante. Então se você se interessar, se você gostar desse livro, tem aqui na loja. O link tá aqui embaixo. É só você clicar e pedir pra adquirir esse livro aqui, tá bom? Irmão em Um, ele é um missionário da China, da Igreja Doméstica da China, e eu vou contar um pouquinho sobre a história dele pra vocês. Bem, quando eu comecei a ler esse livro, ele me lembrou muito sobre o livro da Bíblia, sobre o Atos dos Apóstolos, que conta a história da perseguição das primeiras igrejas, né? E menciona a história de verdadeiros homens que renunciaram à sua própria identidade, largaram tudo para viver por amor a Cristo. Apóstolos como Pedro, Paulo, sofreram na própria pele para fazer o ID de Jesus. Eles sofreram as piores torturas que você pode imaginar para anunciar o amor de Cristo a todas as pessoas. Eles foram perseguidos, foram espancados, levados à morte para falar do amor de Cristo. E nós podemos relembrar nos dias de hoje, muita coisa mudou. Se nós formos pegar aquele tempo para o mundo de hoje, quantas transformações nós tivemos no nosso mundo, né? Mas uma das coisas que não mudaram foram a paixão de missões e no coração de alguns missionários que estão às vezes tão longe da gente, mas ao mesmo tempo tão perto, que nos aproximam ainda mais de Jesus Cristo. São pessoas que têm em seu coração a chama pela missão, a chama de salvar aquelas pessoas que às vezes estão no fundo do poço, precisando de uma palavra, precisando ouvir que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. E nessa trajetória do livro Irmão em Um, Liu é um homem simples, de pouca formação, onde o conhecimento de Deus ele vem muito mais do que formações teológicas. Ele vem através das práticas. E ele tem construído, nos nossos tempos atuais, uma biografia daquelas que a própria Bíblia define como homens. E o mundo não é digno. Irmão em Um era um missionário por convicção e dedicou sua própria vida à pregação do Evangelho aos seus compatriotas. Ele foi preso diversas vezes, submetido a trabalhos forçados, maus tratos, e mesmo assim ele nunca perdeu sua fé e nunca perdeu a visão em Deus. Ele mesmo se intitulou O Homem do Céu. Por que ele se intitulou assim? No livro conta, o apelido que deu nome ao livro, ele surgiu depois de um dos muitos problemas que ele teve com as autoridades, por insistir em pregar a palavra de Deus. E pelas leis que regiam a China, que regem a China, é totalmente proibido, tá? Ele foi o líder da igreja doméstica chinesa, ao contrário da igreja monitorada pelo governo, que lá você tinha que fazer um cadastro para você poder exercer a sua fé livremente. E não era cadastrado no governo, ele queria exercer a sua fé livremente. E uma vez ele se recusou a dar aos policiais o seu verdadeiro nome para proteger a sua identidade, né? E principalmente os seus irmãos, que se soubesse talvez a sua identidade, poderia pegar todas as pessoas que estariam próximas de Um e torturar também, prender e até levar à morte, né? Então, quando perguntaram a sua identidade, ele falou: eu sou o Homem do Céu, meu lar é o céu. Isso era um código, era uma senha que quando todos os irmãos, as pessoas próximas ouviram essa senha, todos saíram de suas casas e da proximidade para se esconder, para fugir dos guardas. Ele nasceu em 1958. Ele veio ao mundo numa aldeia bem pobre da província. É uma região bem pequena, central da República da China. E essa época era uma época de extrema
perseguição aos cristãos, tá? Era uma repressão terrível no país. A Guarda Vermelha da Revolução espalhava o terror. Principalmente para aqueles que eram considerados os inimigos do governo. Na época, como a Bíblia era totalmente proibida pelo governo, a forma de manifestação de qualquer religião que ia contra o governo comunista era totalmente proibido também, a forma de evangelização, a forma de como Yun creu em Deus, somente é dada por uma manifestação do Espírito Santo. Essa manifestação, eles começaram a crer em Jesus depois de um câncer que o pai de Yun teve. E depois dessa cura, a família toda creu no milagre, porque somente um milagre poderia curar o pai de Yun. E esse milagre aconteceu. E a família se converteu e aí foi criada a igreja doméstica. E o nome de Jesus era pregado de porta em porta, porém com portas fechadas, janelas fechadas, que era totalmente secreto, tá? Ninguém poderia saber que a família de Yun estava pregando para os seus vizinhos e para pessoas mais próximas. Era uma congregação sem Bíblias, mas com um extremo ardor missionário, nasceu. Ele tinha 16 anos de idade quando o Senhor o chamou para segui-lo. Os primeiros passos da fé de Yun foram marcados por situações bem inusitadas. Ele lembra no livro que ele sonhou que 2 homens davam a Bíblia para ele. E no país dele, pouquíssimos exemplares resistiram ao comunismo. Eles simplesmente botavam fogo na Bíblia, eles recolhiam todas as Bíblias que eles podiam e queimou tudo. Eles acabaram com as Bíblias no país. E pouquíssimos exemplares restaram. Então, para Yun receber uma Bíblia, só mesmo uma providência divina. E Yun sonhou com isso. Yun, ele começou a orar e jejuar constantemente por essa Bíblia. E o sonho aconteceu. Os dois homens foram até a casa de Yun, silenciosamente, né, e entregaram a Bíblia para Yun. Ele recebeu a Bíblia, ele comia as palavras, ele simplesmente decorava tudo, porque ele sabia que a qualquer momento alguém poderia pegar aquela Bíblia dele. O Partido Comunista, os soldados poderiam pegar e simplesmente acabar com a Bíblia. Então, o que ele fez? Ele começou a decorar palavra por palavra, porque uma coisa que não poderiam tirar dele era o conhecimento, não poderia como apagar a memória dele. Então ele começou a decorar versículo por versículo. Depois de decorar todos os versículos, ele ouviu no meio da noite alguém dizer que ele seria enviado a pregar o Evangelho. Quando ele ouviu essa voz, ele automaticamente pensou: será que minha mãe que tá me chamando? E ele foi lá ver se era a mãe dele que chamou. Mãe, foi você que me chamou? Que eu ouvi alguma voz? Mas ele disse: não, filho, não sou eu que tô te chamando, não. Foi então que ele foi pro seu quarto e pela segunda vez, quando Jesus o chamou, ele lembrou da história de Samuel. Quando Jesus chamou Samuel pelo nome, e Samuel foi ver se era o pai dele que estava chamando, mas era Deus mesmo querendo falar com Samuel. E foi aí que Deus revelou a ele que queria levar ele para grandes nações, onde ele nem poderia imaginar, que iam conhecer o propósito de Deus para a vida dele. Em pouco tempo, a história do rapaz que havia recebido o livro do céu ganhou uma grande repercussão e começou a ser chamado para levar a palavra de Deus a várias vilas. E lá ele sempre encontrava pessoas ávidas a ouvi-lo. Ele batizava os novos convertidos nas madrugadas e multidões e rendiam ao Deus vivo, se convertiam ao Deus vivo todos os dias. E aí, Yun começou a ser perseguido. Isso também me lembra muito o livro dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, onde conta a perseguição das primeiras igrejas. E nós pensamos: nossa, isso foi antigamente, há muito tempo atrás. E mal nos damos conta que acontece todos os dias, a todo momento. Então ele compartilhava a palavra de Deus em todos os lugares. Aonde ele ia, ele falava sobre o amor de Cristo. Ele não tinha medo. Não importa o quanto ele era perseguido, ele não tinha medo. E ele levou a palavra de Deus até na cadeia, onde ele foi preso. E chegou a passar 3 anos preso. Uma dessas prisões, ele conseguiu fugir milagrosamente, posso dizer, pelo portão principal da penitenciária. Eu esteve com
a vida por um fio diversas vezes. Onde teve uma ocasião que ele jejuou 70 dias, gente. 70 dias. Gente, vocês imaginam jejuar 70 dias? A pessoa vai morrer. Eu não sei como ele conseguiu, na verdade, ficar todo esse tempo jejuando. É engraçado que ele dizia: eu tenho fome de homens, eu tenho fome de almas. As pessoas aconselhavam a comer e ele sempre clamava isso. Os longos períodos na prisão, mesmo afastando da igreja, da esposa dela e dos filhos, ele viu isso como uma oportunidade de evangelizar as pessoas na prisão, os seus companheiros de cela. Então ele fez um acordo, né, com um rapaz, um cara lá na prisão, que se comportasse bem, fizesse suas tarefas bem feitas, ele poderia ficar com a Bíblia. E no livro ele conta que muitos prisioneiros ali, eles não eram perigosos, não tinham ficha totalmente suja. Eles eram pessoas boas que tinham até familiares cristãos. Após sucessivos processos, ele foi solto pela primeira vez em 1999. Aproveitou a oportunidade para fugir da China com a família e ele foi para Mianmar. Depois ele foi para a Alemanha, que ele teve uma condição de refugiado, né? Longe da China, tem ainda contato direto com as igrejas domésticas, igrejas clandestinas, como eles chamam, né? E ele atua na comunidade evangélica internacional para ajudar os seus amigos, os seus parentes e as pessoas que ele deixou lá na China, para ainda continuar levando a mensagem de Deus a cada um, dando para que a perseguição não seja tão grande. Ele faz o que ele pode por esses missionários ainda que continuam lá, por esses cristãos que continuam lá ainda sofrendo perseguições. Gente, eu não contei nem a metade de como é a história do irmão Yun, e eu recomendo demais de vocês lerem esse livro. Eu só dei um gostinho assim pra vocês começarem, sabe, a se interessar. E não esqueça, se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui pra mim, deixe seu comentário sobre sugestões que vocês gostariam de estar assistindo resenhas, algum livro que vocês se interessaram, que vocês gostaram. Peça aqui no canal que nós vamos estar atendendo o seu pedido, tá bom? Espero vocês até a próxima. Beijinho, tchau, tchau!